Feito, a gente tem, à luz do pensamento moderno, a gente tem separado este ano os nossos domingos, a gente tem feito assim, a gente está chamando de primeira temporada. A primeira temporada teve 7 episódios. O que são esses episódios? São mensagens de 30 a 40 minutos. Onde você encontra isso? Grava aí na tua cabeça. C de comunidade, P presbiteriana, B de Barra, T de Tijuca, cpbt.com.br. Vai lá, clica, tem uma abazinha, mensagem, você vai ver, ó, primeira temporada, 7 episódios, e a gente está agora na segunda temporada. Se você chegou agora, posso dar uma dica? Pega aí os próximos dias e faz uma maratona na série, pega, se atualiza, primeira temporada, segunda temporada. Você que está aqui sempre, perdeu os 2, 3, 4 últimos episódios, atenção, para tudo, escuta os últimos episódios, mas hoje a gente vai avançar ainda. Na segunda temporada, o primeiro episódio, e nessa temporada, a gente está examinando quem foi o Deus de Jesus Cristo. E no primeiro episódio a gente falou sobre imagens. Esse foi o título do episódio. O segundo episódio chamou-se Paizinho. O terceiro episódio, um pai materno. O quarto episódio, que foi um enigma, a gente falou sobre SDD, uma coisa que se chama Síndrome da Desconexão. E a gente avança hoje, beleza? Ótimo. Aproveito para pedir a todos nós que, se a gente puder, durante todo o momento do culto, se você puder desligar teu celular ou mantê-lo aí no modo... Não, eu queria um modo mais do que silencioso. Qual o modo mais do que silencioso? Então, eu queria assim um modo sobrenatural, que pudesse ajudar a gente a ficar aqui nesse momento, beleza? Então, aí, o episódio de hoje, ele tem um título, e foi muito interessante, que quando eu anunciei o título na semana passada, foi interessante ver o rosto de pessoas. Como assim? O título do episódio de hoje é Perdeu. Eu já estou olhando aqui, o que significa isso? Eu quero dizer a mim e a você o seguinte: em nenhum lugar do país, essa expressão perdeu assumiu contornos tão dramáticos quanto no Rio de Janeiro. Não é verdade? Talvez, se você chegar em qualquer outro lugar e você ouvir a seguinte expressão, se é que vai ouvir, perdeu, talvez você diz assim, acho que eu perdi a minha carteira. Aqui no Rio de Janeiro, quando a gente ouve essa expressão aterrorizante, perdeu, isso significa que a gente está sendo terrível, essa expressão. Toda essa situação de possível assalto que alguém possa viver, significa que a gente vai ser subtraído ou subtraída de alguma coisa, de uma posse, de algo que a gente efetivamente tem e valoriza. Segue-se a essa expressão, perdeu, a inevitável constatação de que houve uma perda. Agora, é bastante interessante, porque eu tenho um amigo que, há muitos anos atrás, ele me contou que no interior da Bahia, ele estava viajando com a irmã dele, de ônibus, de um ponto a outro, e entra um assaltante no ônibus. E o sujeito, meio nervoso e tal, nem parecia que tinha de fato uma arma que pudesse amedrontar, era alguma coisa lá do gênero, e ele vai pegando as coisas, não tinha celular naquela época, não vai pegando, e aí, ele com muito medo, dizia meu amigo, na hora que o assaltante chegou perto dele, com algo meio misterioso, não se sabia o que ele tinha na mão, o que meu amigo fez? Ele simplesmente tirou logo a carteira e deu. E aí, a irmã dele tinha comprado uma bolsa dos sonhos há muito pouco tempo. E o assaltante olhou para ela e falou assim, a bolsa. Ela falou, moço, deixa eu te dizer uma coisa, minha bolsa eu não vou te dar. E ele me disse, Eduardo, eu fiquei desesperado, porque ele falou assim, me dá a bolsa. Ela falou assim, meu senhor, o senhor pode gritar, espernear o que for, mas minha bolsa eu não dou. E começou a assobiar, inclusive. E aí, eu falei, mas o que aconteceu? Cara, terminou, no final das contas, o cara não levou a bolsa dela. Depois eu viria aprender, e me daria vontade de escrever um livro, cujo título seria A Relação das Mulheres com as Suas Bolsas. 2 pontos. Beleza? Uma relação não resolvida. O fato é que essa surpresa, essa coisa, eu me apego, eu tenho, é meu, eu não dou, não adianta você dizer perdeu e tal. Todas estas coisas,
elas me fazem sugerir o seguinte: eu não sei se você já notou que a nossa cultura, de uma maneira geral, ela não nos prepara para a perda. A gente não lida com perda. Ou melhor, a gente está muito pouco preparado para lidar com perda. Tudo ao nosso redor parece apontar a gente para uma vida de sucesso, para uma vida de ganho. Por isso que quando a perda chega, nos é algo tão difícil de lidar com ela. Talvez uma das situações que mais exemplifiquem esse nosso afã, essa nossa busca constante para não chegar nem perto da perda, foi num determinado lugar saber que um pai levava no bolso uma medalha para a competição do seu filho. Todas as vezes que ele perdia um torneio, o pai chegava depois e dava uma medalha para ele. E como se tratava alguém que tinha alguma posse, a medalha que o pai dava era, do ponto de vista financeiro, mais cara do que aquela que o torneio presenteava. Qual a mensagem que este pai está passando para este filho? Filho, você não nasceu para perder. Filho, a perda é um negócio necessariamente ruim. Filho, se a vida te recusar dar a você o sucesso, a medalha que você de fato merece, não se preocupa. Papai está aqui para resolver a questão. No fundo, eu e você sabemos que esse tipo de atitude, esse tipo de postura, cria no filho, ou em qualquer psique, a seguinte estrutura: eu não posso perder nunca. Aqui agora, vem algo que eu queria chamar demais a tua atenção. Por favor, preste atenção a isso. Aos 15 anos de idade, Jesus conquistou o meu coração. Aos 15 anos de idade, Jesus, eu posso dizer isso para vocês, entrou na minha vida. Talvez eu tivesse alguma dificuldade de explicar com palavras esse mistério de ordem espiritual. Mas, dali, aos 15 anos de idade, eu acho que em nenhum período da minha vida eu deixei de ler as biografias de Jesus. Nesses últimos, me ajuda com a conta. Eu tenho quantos anos? 55. Quantos anos? Nestes últimos 40 anos, eu não me lembro de nenhum período da minha vida onde eu não tenha retornado para ler sobre a vida de Jesus. E o legal, eu e você sabemos disso, o legal é que o texto não muda. Quem é que muda? A gente. Quantos de vocês aqui assistiram, leram lá atrás O Pequeno Príncipe? Alguém? Você, galera da minha época, que coisa maravilhosa. O Pequeno Príncipe. Fernão Capelo Gaivota. Alguém? Ah, galera. Detalhe importante. Ler isso naquela época é uma coisa. Tenta reler esse negócio hoje, para você ver. O invisível, como é que é? O essencial é invisível. Cara, aquilo. E sabe aquele negócio? Tipo assim, olha como o texto não muda, você que muda. Ele dizia lá: torna-te eternamente responsável por aqueles que cativam. Eu li isso e depois hoje, sabe como é que eu leio? Eu digo, eu só sou responsável por aqueles que eu cativo, por aqueles que se seduzem por mim, eu não sou responsável. Olha como muda. Porque senão eu me tornarei refém, você se tornará refém o tempo todo de todo mundo que diz assim, ó, poxa, eu me decepcionei com você. O que é ótimo, decepção é perda. Ora, ao longo de toda essa história, ao longo de 40 anos, eu venho revisitando as biografias de Jesus, o que ele disse. E este ano, a gente está tendo aqui o privilégio, eu estou tendo o privilégio, melhor dizendo, de falar sobre essas coisas, sobre quais foram os fundamentos que Jesus colocou, quem é o Deus de Jesus Cristo. Esta semana, talvez um pouquinho atrás, que quando eu já li aquilo centenas de vezes,
E eu nunca tinha percebido uma coisa. Vejam só. Todos nós conhecemos a Semana Santa. Sexta-feira é a sexta-feira. Não é a sexta-feira que a gente não pode comer carne, porque isso não tem nada a ver com o texto bíblico. Sexta-feira é o dia em que a biografia de Jesus diz que ele morreu. Supostamente, olhando os cálculos, indo para o detalhe, tal, Jesus teria morrido às 3 horas da tarde. Gente, pensa comigo uma coisa. Jesus vem, anuncia um novo reino, faz uma porção de coisa, as pessoas se encantam por ele, as pessoas o seguem, as pessoas acham que de fato coisas vão acontecer, e quando dá sexta-feira de tarde, 15 horas, ele olha para o céu e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E pensa, se eu e você estivéssemos lá, qual seria o sentimento que a gente teria? Perda. Mas isso foi 15 horas. Estamos todos juntos? Eu faço uma pergunta para mim e para você aqui. Por que Deus não ressuscitou Jesus às 15 horas e 1 minuto? Porque ele tinha poder para isso, não tinha? Por quê? Perdeu? Não perde não. Eu morri, mas eu vou? Por que não 1 minuto depois? Por quê que Jesus ficou sexta, supondo que tenha acontecido às 15 horas, sexta, qual foi o outro dia? Sábado e domingo. Vamos fazer uma pequena ilação aqui. Que horas Jesus teria ressuscitado no domingo? Vamos colocar 5 da manhã. Observa um detalhe. O Deus de Jesus Cristo esperou de sexta-feira, 3 horas da tarde, sábado 3, 24 horas, até domingo, às 5 da manhã, aceitando a tua sugestão, Eliseu. Ele esperou mais de quase 48 horas para ressuscitar Jesus. Por que será? O que explica o fato de que Deus não quis trazer a vitória logo depois da derrota? Por que será que Deus não quis trazer o sucesso no momento imediato ao fracasso? Por que será que Deus não quis trazer o ganho no segundo seguinte à perda? Só tem uma explicação plausível. Porque o Deus de Jesus Cristo quis nos ensinar que a perda é possível. E que a gente precisa aprender a lidar com ela. O Deus de Jesus Cristo quis nos mostrar que na nossa vida é possível sim a gente ter uma sexta-feira da paixão e um sábado do silêncio. Aí você diz: e o domingo da ressurreição? Está vindo. Mas espera aí. Aprende a lidar com as tuas perdas. E aí tem um detalhe importante. Deixa eu descrever para vocês um caminho psíquico que acontece conosco da perda, e a esse caminho psíquico eu vou acrescentar uma verdade bíblica, teológica e espiritual. Na hora que eu falar o caminho psíquico, fica me ouvindo. Na hora que eu falar a verdade bíblica e teológica, eu gostaria de ouvir um aleluia, tá bom? Vamos ensaiar? 1, 2, 3? Aleluia. Beleza. O que é aleluia mesmo, Davi? Louvado seja Deus. Olha que coisa interessante. Todo o processo de perda vai passar, invariavelmente, por algumas fases, não necessariamente nessa ordem. Primeira reação natural à perda é uma profunda sensação de frustração. Perdi. Pensa se eu e você perdermos alguma coisa. Qualquer coisa que vem logo. Frustração. Perdi. Algo me foi subtraído. Não necessariamente nesta ordem. Segue-se a frustração, não necessariamente nesta ordem. Um sentimento de irritação, de raiva. Todo mundo. Se eu sair daqui, um sujeito pegar o meu relógio, eu vou ficar com medo, depois eu vou ficar irritado, depois eu vou falar: cara, que raiva. Que raiva. E aí, segue-se a frustração. Sabe o quê? Sabe o que se segue a frustração? Um sentimento, não necessariamente nessa ordem, de negação. Eu nego. Não, isso não está acontecendo, ou coisa do gênero. E aí, só depois da negação, depois da irritação, depois da frustração, aí que a gente entra
psiquicamente, num processo de aceitação. Agora, posso dizer um negócio? Se eu e você não quisermos passar por estas fases, tem um jeito. Quer evitar isso? Se você tiver poder, você não precisa passar por nenhuma dessas fases. Nenhuma dessas fases. Se alguém me subtrai o relógio e eu tenho poder, o que é que eu faço? Enforco a pessoa e tomo meu relógio de volta. Não passo nem por frustração, não passo nem por negação e não passa nada. Se eu tenho poder, eu evito a frustração, eu evito a negação. Se eu tenho poder, eu evito a perda. Jesus um dia estava andando com seus discípulos e a geografia da Palestina era assim. Aqui estava a Judéia, onde Jesus nasceu. Perdão, aqui estava a Galileia, ele nasce na Judéia, onde ele foi criado. Aqui no meio está a Samaria e aqui no meio está a Judéia. Na ponta está a Judéia. A Samaria era um lugar odiado, onde as pessoas odiavam. O pessoal da Judéia odiava o pessoal da Samaria. Só que ficava no meio. Quem quisesse viajar da Galileia para a Judéia ia ter que passar por Samaria e enfrentar um ódio histórico. Diz no texto de Lucas, uma das biografias de Jesus, que Jesus estava indo e entrou numa pequena vila. E ele tinha que pedir, de alguma maneira, asilo, ele tinha que parar na vila e tal. Só que os habitantes da vila olharam para ele e viram que ele tinha o rosto de quem ia para Jerusalém, que era a capital da Judéia. Gente, isso é um negócio absolutamente intrigante. Qual é o rosto de alguém que vai para Jerusalém? Vê só o seguinte, quer dizer que o lugar para onde eu estou indo está estampado no meu rosto? Então eu desejo que vocês olhem para mim e dizem assim: o pastor Eduardo nessa manhã está com o rosto de quem vai para Paris. Claro, seria muito melhor. Eis aí alguém que está com o rosto de quem vai para Nova York. Seria muito legal. E aí Jesus passa e diz, o fato dele estar com o rosto de quem vai para a Judéia. Olha que coisa interessante. Sabe o que a vila fez? Sabe o que a vila disse para Jesus? Perdeu. Aqui você não vai ficar. Sabe o que os discípulos fizeram? Bom, perda gera frustração, negação, irritação. Exceto se você tem. Sério, Senhor, quer que a gente ore e mande fogo do céu para queimar essa galera? Vamos fazer um churrasco, um churrasquinho santo, aleluia, glória a Deus. Essa galera foi lá e disse não a você. Claro, como é que pode ser contra ti? São os anticristos, então vamos queimar esse negócio. Meu amigo, quem tem poder, pensa que pode evitar essa sequência. Tem uma coisa muito legal, um dos maiores elogios que alguém pode me fazer é quando eu olho assim, sento, conversa no avião, como aconteceu agora recentemente, e a gente vai conversando, a pessoa diz, o que você faz? Eu falo, cara, eu tenho uma atividade principal, eu sou pastor. Ele diz, cara, mas você não tem cara de pastor. Eu fico tão feliz com isso. Porque, primeiro, define o que é cara de pastor, né? Segundo, se a cara de pastor é o que é a caricatura predominante, eu quero mesmo não ter esta cara. Jesus vai ser preso. Gente, presta atenção. Na sexta-feira ele morre. Na quinta, sabe o que ele faz? Ele ceia com os seus discípulos. Senta à mesa. Só que, depois que termina a ceia, sabe o que ele faz? Ele vai para o jardim orar. E você conhece o jardim, como é que chama? Jardim do Getsemane. Getsemane vem de uma palavra hebraica chamada Getsemane. Que, na verdade, era o que? Era uma rocha. Como é que se adquiria o azeite naquela época? Você tinha uma rocha gigantesca aqui, redonda, você tinha outra por cima, e você botava a azeitona, a oliva, né? Você colocava ali e fazia assim, ó. Dali, daquela fricção, daquela perda que a oliva barra a azeitona tinha, daquela fricção, daquele sofrimento, daquela coisa, saía o azeite. O jardim do Getsemane carrega esse nome, e Jesus vai para lá com os seus discípulos. Essa é uma das cenas mais lindas. Ele chora diante de Deus, se sente sozinho com seus amigos e tal. E aí chega um momento quando Judas, sabe Judas? E é um negócio interessante, cara. Tem muito pouca gente chamado Judas, não é verdade? Você já reparou? Tua filha é tão querida, tão bonita, princesinha, chega em casa, pai, queria te apresentar meu namorado. Como é o nome dele? Judas. Dia dos namorados, Judas, meu amor, uma selfie, eu e Judas.
Cara, impressionante como esse nome é maldito. Judas que traiu Jesus, chega, detalhe, por favor, olha isso. Lê a biografia no sentido bem mais amplo, mais integral. Olha que coisa interessante. Sabe quem é a polícia que vai com Judas? É a polícia romana, é o Estado, e a polícia do sumo sacerdote. Porque Jesus é morto por um Estado violento, que tinha na religião sua base mais concreta. Atenção, domingo, episódio de número 6, o vinho novo. Fecha o parênteses. Chega a polícia dos sacerdotes. E aí Judas chega. Deixa eu fazer um negócio para vocês. A essa altura, vocês não acham que Jesus era muito famoso nessa altura da sua vida? Sim ou não? Então é o seguinte, tem uma coisa intrigante. Judas chega com os soldados, e o relato de João é pródigo nesse aspecto. Lucas chega, os soldados chegam com Judas, e Jesus se adianta. Jesus está com seus discípulos. E Jesus diz, a quem vocês vieram buscar? Os caras disseram assim, a Jesus. Lembra que o código que Judas combinara com os soldados era qual? Aquele a quem? Sabe o que aqui não dá para entender? Por que Judas precisava de um código identificador de Jesus? Ele não era famoso? Por que os soldados não chegaram lá e disseram assim, ei Jesus, vem aqui você, claro, eu te conheço, você está aí, você tem 150 milhões de seguidores no Instagram, tua cara está o tempo todo no Facebook, e você é tão diferente, vem cá. Não. Jesus era tão igual aos seus discípulos. Ele não tinha a cara de Jesus. Jesus não tinha a cara de Jesus. Jesus era tão igual, o sotaque, a roupa, o jeito de falar, ele era tão igual, que para ser preso, um código teve que ser colocado para que ele fosse identificado. E Jesus, olha, quem vocês vieram buscar? Jesus de Nazaré, sou eu. Os caras parecem que não acreditaram, porque ele então olha, e os caras dizem assim, há um movimento, e pergunta-se de novo. Jesus pergunta, quem vocês vieram buscar? Eu, Jesus de Nazaré, sou eu. Jesus então é pego, e vocês sabem. Amigo, na hora que Jesus diz, sou eu, e vem a polícia do Estado, e ele se deixa prender, faça uma pergunta. Qual é a melhor expressão para, neste momento, a gente dizer para Jesus? Se você não sabe, eu vou te dizer, perdeu. Agora, assim, se eu tenho poder, o que é que eu faço? Sabe o que Pedro fez? Tirou a espada e foi lá e cortou. Jesus pega, cura a orelha do cara e diz, meu filho, você acha que eu não vou beber esse cálice? Vai para a cruz, fica ali, e ele ressuscita. Mas até ressuscitar, ele lidou com a perda, ele mergulhou no luto, ele mergulhou no silêncio. Por favor, deixa eu tirar meu óculos. Se eu tivesse aqui num documentário da Netflix, tudo ia escurecer agora, e aparecer uma luz aqui, e tem uma música, tan, 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 porque isso que eu vou dizer é muito importante. É extremamente importante. É extremamente importante. Jesus, melhor dizendo, o Deus de Jesus Cristo, não se compara a nenhum Deus em qualquer outro lugar, porque o Deus de Jesus Cristo é o único Deus que, tendo poder para evitar a perda, não o faz. Não o faz. Aqui vai um conselho. Qualquer imagem de Deus, em qualquer lugar, em qualquer segmento religioso, onde o Deus, seja ele de que imagem for, em que texto for, se esse Deus apresentado, no momento em que ele perde, ele mata pessoas, eu tenho uma notícia para te dar, este não é o Deus de Jesus Cristo. Posso dizer uma coisa para mim e para você? Atenção, quantos homens casados não necessariamente no papel, porque a conjugalidade não está numa convenção social, a conjugalidade está na construção do dia a dia. Quantas pessoas tem aqui? Posso dizer um negócio para vocês? Eu e você, homem, como é que a gente lida com as nossas perdas?
que acontece quando a gente está frustrado? A gente desconta em quem? Nos nossos filhos? Na nossa esposa? Quando eu me sinto fracassado no trabalho, quando eu não ganho a grana que eu quero ganhar, quando eu não sou o sucesso que a sociedade me impõe que eu seja, a quem eu distribuo a minha frustração? E aí eu posso até correr para Deus, mas se você correr para o Deus de Jesus Cristo, sabe o que ele vai dizer? Meu filho, deixa eu te dizer, a ressurreição está vindo, mas a perda é possível. E que essa perda te leve a você saber uma coisa: por mais perda que você tenha, não perca a tua doçura, não perca a tua capacidade de amar e ser amado. Eu podia fazer o exercício com as mulheres, podia fazer o exercício com as crianças, mas eu tomo o homem como este sinal. O fim, mas não menos importante. Eu queria dizer para mim e para você, que se a perda, no âmbito psíquico, causa negação, frustração, frustração, irritação, negação, aceitação, deixa eu colocar uma coisa linda aí, e a ela eu gostaria de ouvir aleluia. Quando a gente se conecta ao Deus de Jesus Cristo, segue-se ao período da aceitação uma coisa chamada ressurreição. Aleluia. Você vai me perguntar qual a diferença de aceitação para ressurreição. A ressurreição não nega a perda, a ressurreição apenas evita que eu viva na perspectiva da perda. A ressurreição não apaga a sexta-feira santa, não a sexta-feira da morte, não apaga o sábado do silêncio. Ela apenas diz, isso existe e vai continuar existindo, só que não é a última palavra. A todos aqueles que perderam pessoas e coisas tão profundas que você vive num luto, eu quero te dizer o seguinte: a ressurreição me impõe te dizer isso nesta manhã. Existem coisas a serem amadas ainda para além daquilo que eu e você perdemos. Você sabe quem que me ensinou isso? O Deus de Jesus Cristo. Eu te digo mais. Desconfie de toda e qualquer pressa para celebrar uma vitória, para celebrar logo a ressurreição, sem que a gente mergulhe naquilo que a gente precisa mergulhar, que são as nossas dores e as nossas perdas. O Deus de Jesus Cristo jamais vai te proteger, que se você andar com Ele, perdas não vão acontecer. O que o Deus de Jesus Cristo vai te dizer é o seguinte: meu filho e minha filha, eu estou contigo. Vamos mergulhar no sábado do silêncio. No momento próprio, a ressurreição virá. Meus caros, minhas caras, precisamos todos, cada dia mais, nos converter ao Deus de Jesus Cristo, porque Ele é fascinante, Ele é maravilhoso, Ele é simplesmente fantástico.